Conflito entre Globo e Fluminense pode deixar o torcedor rubro-negro sem transmissão. Vou falar isso no decorrer do vídeo, vou falar também sobre a volta do Campeonato Brasileiro, como também a volta da Copa do Brasil. Vamos falar aí sobre a recusa de uma proposta milionária por um jogador e também vamos falar sobre o assunto que deixa todo rubro-negro preocupado, que é a saída de Jorge Jesus do Flamengo, que pode acontecer, e eu vou explicar tudo pra você no decorrer do vídeo. Então você já sabe o que tem que fazer, né, meu padrinho? Se inscreve no canal aqui embaixo, aciona o sino de notificações do outro lado e deixa o like para ajudar e fortalecer o canal Voz Rubro-Negra. Eu já começo o vídeo falando justamente sobre esse assunto, já começo o vídeo falando sobre essa situação envolvendo o Mister Jorge Jesus e o Flamengo. Como todo mundo sabe, não é de hoje que a situação entre Benfica e o Jorge Jesus sempre foi muito boa, a relação entre eles foi muito boa, do presidente também muito boa, e com isso, representantes do Benfica na próxima semana estarão aqui no Brasil para poder se reunir com o técnico Jorge Jesus e aí ter uma definição de um futuro, tentar fazer uma proposta, tentar aí se reunir com ele para tentar aí a contratação do Mister Jorge Jesus. O Mister que não garante que permanece no Flamengo, em nenhuma entrevista ele fala que vai ficar, que vai cumprir o contrato. Eu acho, na minha opinião, que é uma coisa que justamente falta no técnico Jorge Jesus, que é ele tranquilizar a torcida. Ó, eu tô aqui, eu vou cumprir o meu contrato, eu só vou sair quando o meu contrato acabar. Então esse representante pode vir aqui no Brasil, pode levar o Jorge Jesus? Sim, pode acontecer isso, mas a gente torce que não, que o Jorge Jesus cumpra a sua palavra e permaneça no Mengão. Queria saber a sua opinião, torcedor rubro-negro. Você negociaria a saída de Jorge Jesus ou queria que ele ficasse no Mengão? Deixa aqui nos comentários, por favor, a sua opinião, pois a sua opinião é muito importante para nós aqui do canal Voz Rubro-Negra. Vamos falar agora sobre volta do futebol, que é a volta do Campeonato Brasileiro e a volta da Copa do Brasil. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Rogério Caboclo, definiu as datas para retorno do Campeonato Brasileiro Série A e também a Copa do Brasil. As datas são as seguintes: o Campeonato Brasileiro vai retornar no dia 9 de agosto, e a Copa do Brasil volta no dia 26 de agosto é o retorno da Copa do Brasil. Então 9 de agosto retorna o Campeonato Brasileiro e dia 26 de agosto retorna a Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo já está numa fase de oitavas de final da Copa do Brasil, só entra aí na metade do campeonato, ainda está naquela primeira, segunda e terceira fase da Copa do Brasil. Vamos passar a régua nesse assunto, vamos falar sobre Lázaro, que é o assunto do momento. Isso deixou muita gente preocupado quando foi vinculado que haveria uma proposta na mesa do Flamengo de 480 milhões de reais pela contratação do Lázaro. E, meu amigo, diante de uma proposta dessa, eu não deixaria de negociar o jogador. Queria saber de você, torcedor rubro-negro, essa opinião. Quando o Marcos Braz foi perguntado sobre esse assunto, o próprio Marcos Braz disse que na mesa dele não chegou nenhuma proposta. Até o momento não chegou nenhuma proposta na mesa do Marcos Braz acerca do jogador Lázaro, até porque o jogador, ele é um jogador jovem, tem apenas 17 anos, foi destaque aí na Copa do Mundo Sub-17, foi destaque, arrebentou tudo, destruiu na Copa do Mundo. E é um jogador que tem carreira no Flamengo. O próprio Marcos Braz falou: a gente tem um plano de carreira para o jogador, a gente tem um plano de carreira para o atleta. Então, pensando nisso, a gente não pretende negociar o jogador. Mas, se chegar uma proposta de 480 milhões de reais por ele, fica muito difícil segurar o jogador, fica muito complicado segurar o atleta aqui no Mengão. Queria saber de você, torcedor rubro-negro, se essa proposta chegar, se você fosse o dirigente do Flamengo, na situação que o futebol brasileiro está e na situação que o Flamengo se encontra, você negociaria o Lázaro ou não negociaria?
Coloca aqui nos comentários também. Eu quero saber a sua opinião em relação a esse assunto. Quero saber a sua opinião em relação a essa situação. Vamos falar agora sobre um outro assunto que é o assunto principal do vídeo, que é essa guerra que se iniciou desde o início do Campeonato Carioca entre Flamengo e Globo, Globo e Flamengo. Como todo mundo sabe, o Flamengo não tem os seus direitos de transmissão, não tinha os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Com isso, muitos torcedores aí que tinham pay-per-view não puderam assistir o Flamengo porque o Flamengo não assinou um contrato. Muitos desses torcedores tentaram entrar em contato com a própria Globo, que é a detentora dos direitos, era a detentora dos direitos do Campeonato Carioca. Eles fizeram essa reclamação e a Globo emitiu uma nota oficial dizendo que não vai ressarcir nenhum torcedor, porque houve esse problema, houve essa situação, o torcedor foi cobrar porque o Flamengo não jogou em pay-per-view, a Globo não transmitiu nenhum jogo do Flamengo, os torcedores foram cobrar. E a Globo disse que não tem nada para fazer, não vai fazer nada em relação a esse assunto, não vai fazer nada em relação a essa situação. Ou seja, o torcedor pagou lá o Premier e a Globo não vai ressarcir o valor aos torcedores. A Globo deixou bem claro que não vai. Agora, se o torcedor quiser ir lá no Procon, pequenas causas, acionar todo mundo e resolver dessa maneira, que vá, que resolva, que bote para ferrar na Globo, porque eles não merecem o nosso dinheiro. Outra situação que eu vou passar para vocês, que é o imbróglio, e já tem milhares de pessoas me perguntando como é que vai ser a transmissão da final da Taça Rio quarta-feira, Renan. Ainda não se sabe, tá uma incógnita essa situação. Até porque, vou explicar para vocês, a Globo rescindiu o contrato, mas a Justiça determinou através da FERJ que a Globo seria obrigada a transmitir. A Globo já entrou com recurso para tentar não conseguir a transmissão, não ter que transmitir, e a FERJ conseguiu que venha transmitir. Então tá uma situação bem indelicada. O Flamengo hoje emitiu uma nota oficial falando o seguinte: olha, quem quiser, se o Fluminense ou a Globo quiser transmitir, eu abro mão do meu direito de transmissão, exerce a sua obrigatoriedade na questão da pandemia, melhor dizendo, da pandemia, na situação da MP 984, eles podem usar, tem a imagem do Flamengo, pode ser divulgada e tudo mais. Só que a guerra entre Globo e Fluminense está intensa, porque nenhum dos dois, um joga para o outro e ainda ninguém sabe. A Globo diz que não vai transmitir, o Fluminense joga para um outro lado também, porque o Fluminense diz que vai transmitir. Se a Globo não transmitir, o Fluminense vai transmitir por meio do seu YouTube oficial, que é a Flu TV. Então a situação é essa. E o torcedor rubro-negro que quiser assistir, Renan, vai ter que assistir pela Flu TV ou pela Globo. Eu recomendaria que você assistisse o jogo pela Flá TV, que é só áudio. Mas eu não vou ver o jogo. Não vejo o jogo. Depois na internet você acha os melhores momentos. Não vou mudar a audiência, ainda mais pro Fluminense, que vira e mexe, vive aprontando com a gente. É aquele presidente ali, o maior mané, que fica aprontando direto, e a gente não vai ficar dando moral para ele. Então a situação é essa guerra entre Globo e Flamengo e Fluminense, um joga pro outro, e a gente espera que o prejudicado nisso tudo não seja o Flamengo. O Flamengo emitiu uma nota oficial pedindo desculpas ao torcedor rubro-negro pelo acontecimento que teve. Disse que o Flamengo teve mais de 100 mil, melhor dizendo, acessos lá no Maicujo, e fora outros, e que se as pessoas quisessem, o seu dinheiro de volta, poderiam, mas isso implicaria no recebimento do Flamengo. O Flamengo teria mais de 1 milhão para receber. Então, se as pessoas que compraram o jogo não puderem receber, não quiserem receber o ressarcimento desse valor, a renda ficaria automaticamente para o Flamengo. Então, aí cada um vê da maneira que quer. Se o torcedor quiser ressarcir, vai lá, busca o ressarcimento. Se não quiser, deixa lá pro Flamengo também, que isso vai ajudar bastante, vai apoiar demais o Mengão, tá certo? Então, galera, olha, por hoje foi isso. Se não é inscrito no canal, sabia que você não era inscrito, se inscreve aqui no canto direito da tela, aciona o sino de notificação
e deixa o like para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento aqui do canal Voz Rubro Negra. Tamo junto, saudações rubro-negras.